Reinaldo Azevedo, então o governo tende a vencer a frente contra o corte de gastos? Felizmente, a aprovação da PEC, proposta de emenda constitucional, que estabelece o teto dos gastos públicos, é a questão número 0 do governo Temer. É a partir dela que todo o resto se define. É essa medida que está no centro da credibilidade ou não de que gozará o governo. Credibilidade junto a quem? Perguntarão as esquerdas e os idiotas. A resposta é simples. Junto aos agentes econômicos que respondem pelos investimentos privados e que não vão querer que seus ativos sejam corroídos por juros estratosféricos, por exemplo. E sim, amiguinhos, se não houver corte de gastos, o governo continuará a captar dinheiro no mercado a juros crescentes. E os investidores, que também podem ser chamados de os mercados, fogem. Se os investidores fogem, não haverá mais emprego, não haverá crescimento econômico e nós continuaremos na lama em que nos jogou o PT com a sua política aloprada. Ninguém quer cortar gastos, o que significa também conter o salário do funcionalismo, por exemplo, porque é mau, mas porque existe a matemática. O PT nunca entendeu isso porque a rigor não entende nada. O PT e os idiotas acham que matemática é coisa de reacionários e trapaceiros. Pois bem, a boa notícia é que os principais partidos da base aliada resolveram fechar questão em defesa da PEC, que estabelece o teto de gastos. Para lembrar, o orçamento de um ano tem de repetir o do ano anterior, corrigido pela inflação. Sim, ou é isso ou é o buraco a escolher. O PSDB já havia fechado questão. Fizeram mesmo o PMDB, o PSD e o PR. Nesta quinta, a comissão especial deve votar o relatório. A votação na Câmara está prevista para a próxima segunda. Como se trata de uma proposta de emenda constitucional, o texto tem de ser aprovado por 60% daquela casa, 308 votos, e 60% do Senado, 49, em 2 votações em cada. Não é uma operação corriqueira. O objetivo é encerrar o ano com a medida aprovada, o que vai servir para estimular a confiança dos tais mercados. Quem são eles? Não são os especuladores, não. Esses gostam é de um país sem credibilidade nenhuma. Sabem por quê? Porque a volatilidade aumenta e eles podem aplicar dinheiro no fato e lucrar no boato. Tudo o que os especuladores querem é país desarrumado. Seu paraíso era o governo Dilma, por exemplo. Sei quando o país tiver uma regra para os gastos, mercados viram sinônimo de investimentos. Aqueles que estiverem dispostos a colocar dinheiro de longo prazo no Brasil dirão: este país tem compromisso com a austeridade fiscal. E os juros vão cair, sim. Os juros caindo, mais investidores entrarão. E saímos da espiral negativa em que o PT nos colocou. O corte de gastos é uma questão tão política como econômica. E você tem de saber algumas coisas, meu querido ouvinte. A crise que vivemos não veio de fora, a diferença das mentiras contadas pelo PT. A crise que vivemos nada tem a ver com a corrupção. A corrupção só torna tudo pior. O país estaria na pindaíba ainda que fosse governado por monjas dos pés descalços. Se todos os petistas conhecidos forem mandados para a cadeia e não houver corte de gastos, o país quebra do mesmo jeito, o que não quer dizer que os petistas culpados não devam ir para a cadeia, a exemplo dos culpados de qualquer partido. E não pensem que vai ser fácil. Os petistas, esquerdistas e idiotas lutarão bravamente contra o corte de gastos, lutarão bravamente contra o país e contra os pobres. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.